Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Tarsila Maia, que é médica intensivista. Tarsila, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. Tarsila, eu gostaria de falar com você hoje sobre uma condição que é responsável por milhares de mortes no mundo todos os anos, que é a sepse. Conta pra gente o que é sepse. A sepse é um termo técnico que, na verdade, vai definir a presença de uma infecção com uma disfunção orgânica. Então, um dos órgãos ou vários órgãos ao mesmo tempo no organismo vão estar disfuncionados, vão estar mal funcionantes. E isso é uma condição que leva o paciente a ter uma gravidade, a pessoa a ter uma gravidade, levando à internação hospitalar e à internação na UTI. Tarsila, quais são os fatores de risco que aumentam a chance de um paciente desenvolver sepse? Então, existem vários fatores que podem levar um paciente a desenvolver, né, essa infecção, que muita gente chama de infecção generalizada, mas que é importante, né, a gente está sempre esclarecendo que é não só a presença de infecção, como também uma disfunção. Então, existem fatores como os extremos de idade. Então, crianças, neonatos, idosos, pacientes assim mais velhos, pacientes que fazem uso de corticoide, pacientes que têm doenças crônicas, né, hipertensão, diabetes, portadores de câncer. Então, são uma população de maior risco para desenvolver sepse. E quais são as principais infecções que podem evoluir para a sepse? Então, doutor, são 4 as principais infecções que podem fazer isso. As infecções pulmonares, né, quando o paciente apresenta uma infecção no pulmão, nós chamamos de pneumonia, a mais comum delas, mas tem outras. A infecção urinária, né, seja ela tanto quando está ali embaixo, só pela bexiga, ou quando evolui e vai para o rim, que a gente tecnicamente chama de pielonefrite. As infecções abdominais, como a apendicite, como a peritonite, que é a infecção ali do peritônio dentro da barriga. E, em quarto lugar, né, aí vem as infecções de pele, que também podem causar infecções mais graves, levando a um quadro de sepse. Tarsila, e quais são os principais sinais e sintomas que indicam que uma infecção está evoluindo para a sepse? Então, são sintomas que a população em geral tem que estar atenta, tá? Quando alguém da família ou quando começar a apresentar uma infecção, é importante aquela febre que não melhora com o uso de uma medicação para febre, ou até mesmo quando a temperatura fica muito baixa, fazendo uma hipotermia. Quando esse paciente ele começa a ter uma alteração do nível de consciência, ou ficando muito agitado, ou ficando muito sonolento, quando essa respiração fica mais difícil, né? Então, em geral, a pessoa ela vai se reclamar de que está ficando difícil de respirar, né? Algumas pessoas têm ali o oxímetro em casa, vão perceber que essa saturação está mais baixa, né? Que a frequência da respiração ali está ficando mais rápida. Se a pessoa estiver em casa também para medir, né, a possibilidade de medir a pressão arterial também, a gente percebe aí uma redução da pressão arterial. Então, são sintomas e sinais que a gente consegue perceber em casa. Tarsila, existe algum grupo ou alguma faixa etária que é mais vulnerável ao desenvolvimento de sepse? Sim, com certeza. As crianças, né, os bebês, os neonatos e os idosos, que são as populações que podem ser mais afetadas por conta do sistema imune, né? A imunidade está mais baixinha nessa população de paciente. Como que a gente faz o diagnóstico de sepse hoje em dia? Então, o diagnóstico de sepse ele é clínico, ele é feito por um médico. Então, esse paciente ele precisa ir para um hospital ser avaliado. Então, uma vez que a gente encontra ou percebe que o paciente tem essas alterações que eu falei, é importante que esse paciente vá para o hospital. E aí ele vai ser submetido a uma série de exames, né, hemograma, PCR, para avaliação ali de onde está essa infecção e do nível de gravidade dessa infecção. E a partir daí, né, o médico vai dizer se tem uma disfunção junto ou não, se todos os órgãos estão funcionando direitinho. Se um órgão ou mais órgãos deixam de funcionar adequadamente junto de uma infecção, isso é a sepse. Tarsila, é possível prevenir sepse? Sim, é possível. É possível com medidas sanitárias, né, com o uso de vacinas, com
a prevenção de infecções que poderiam acontecer, né? E principalmente isso é muito importante que a população, né, esteja ciente do uso racional de antibióticos, né? Evitar tomar antibiótico por conta, conseguir antibiótico, ou tomar de outras pessoas, isso dificulta muito o manejo da sepse e uma das formas de prevenir que esse paciente ele evolua aí com sinais e sintomas sépticos é tendo um tratamento antibiótico adequado. Como reconhecer que um paciente está evoluindo para sepse? Existem sintomas clínicos que mostram isso pra gente, existem escalas que são validadas, utilizadas aí dentro das UTIs, né? Só para colocar o QuickSOFA, o SOFA, mas são nomes técnicos para uma avaliação cuidadosa que é feita pelo médico, que coloca isso, né? Planilhadinho ali, vai observando as plaquetas, os leucócitos e observando também sinais e sintomas clínicos do paciente. Tarsila, por que é importante conscientizar quem está nos escutando sobre o que é sepse? Então, é muito importante que quem está escutando a gente agora compreenda o que é sepse, porque a sepse ela mata muito. E a depender do tipo de infecção, é possível que haja uma prevenção. Então, todas as vezes em que a gente consegue prevenir uma doença que acontece dentro do hospital, né, e fazer essa prevenção fora do hospital, é importante que essa notícia aí ganhe né, além dos muros, né, hospitalares, para que cada vez mais a gente tenha menos pacientes sépticos sendo atendidos. Tarsila, eu queria te agradecer por ter participado do nosso podcast. Queria agradecer a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Tarsila. Obrigada pelo convite.